Um aspecto que ninguém mencionou até agora aqui é a possível crise migratória que a ocupação russa na Ucrânia pode causar. Eu mantenho contato com várias pessoas em Kiev e a maioria já mandou a família para a Polônia, para a Alemanha e pretende sair agora também. Há longas filas na fronteira com a Polônia, então muitas pessoas vão sair e há estimativas de que entre 1 e 5 milhões de pessoas podem sair do país ao longo das próximas semanas e meses, sobretudo se houver uma invasão por terra, que costuma aumentar muito o número de vítimas e impulsiona geralmente ondas de refúgio que poderiam desestabilizar a política europeia. Lembrando que em 2005, quando chegaram apenas 1 milhão de sírios na Alemanha, a gente teve a ascensão do partido da extrema-direita na Alemanha em resposta a isso, que hoje está no parlamento. Um país só pode entrar na OTAN quando os 30 membros da aliança aceitam a candidatura. Isso produz algumas vantagens para a aliança, que coloca o país membro para dentro da esfera de influência do Ocidente, mas também algumas responsabilidades, porque se houver um ataque contra o novo integrante da aliança, todos por tratado são obrigados a defendê-lo. No caso da Ucrânia, que sempre queria entrar na OTAN, o ex-presidente Bush cometeu, ao meu ver, um erro grave quando, em 2008, disse que, publicamente, aliás, que a Ucrânia poderia chegar a fazer parte da OTAN sem dar um prazo e sem estender uma garantia de segurança. A Rússia, portanto, compreendeu que se queria invadir a Ucrânia, teria que ser rápido antes do país integrar a OTAN. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma pergunta ampla que merece muitos vídeos ainda, mas a resposta curta é sim. A gente viveu 30 anos num sistema de unipolaridade. Esse sistema, liderado pelos Estados Unidos, fez com que nenhuma outra grande potência tinha a sua própria esfera de influência, a qual os Estados Unidos não tinham acesso. Isso agora mudou, então estamos entrando numa fase de multipolaridade. Tanto a Rússia quanto a China vai buscar estabelecer o seu espaço e negar acesso aos Estados Unidos, como a gente está vendo agora na Ucrânia, e nesse país os Estados Unidos não terá influência política. Então isso certamente é uma mudança e a gente vai ver agora quais são as principais características dessa nova ordem mais multipolar, com várias potências grandes e tensão frequente entre essas grandes potências. A Rússia possui forças armadas muito maiores e mais modernas do que a Ucrânia e, a princípio, terá bastante facilidade em derrotar a Ucrânia e ocupar o país. Mas, a partir desse momento, começa uma guerra de guerrilha e o grande desafio é ocupar, de fato, o país e governá-lo. Isso tem sido um grande problema para a União Soviética no Afeganistão, nos anos 80, quando a Rússia tentou tranquilizar, tentou estabilizar o Afeganistão e nunca conseguiu. Foi uma guerra sangrenta, milhares e milhares de cidadãos afegãos morreram, mas também muitos russos faleceram nesse conflito, que levou à derrota da União Soviética, apesar da sua superioridade militar. Em função da assimetria de poder entre os russos e os ucranianos, a guerra vai ser bastante curta, de alguns dias ou poucas semanas. Depois a Rússia vai declarar a vitória, como o Bush fez depois de poucos meses no Iraque, na verdade. Mas depois começa a fase da ocupação. E isso pode ser um período muito sangrento, muito violento, porque haverá uma resistência ucraniana contra a ocupação russa. Isso aconteceu também no Iraque, quando os Estados Unidos venceram rapidamente, mas depois tiveram muitos problemas para governar o país. Isso pode ser um processo que demora muitos anos ou até décadas. Há várias semelhanças, mas também diferenças entre a invasão russa da Geórgia, um país pequeno no Cáucaso, em agosto de 2008, e o conflito que a gente está vendo agora. Naquela época também o governo russo disse que estava em curso um suposto genocídio e a Rússia tinha que supostamente defender os cidadãos de origem russa no país vizinho. Naquela época também a Geórgia estava aos poucos se aproximando do Ocidente. Porém, foi uma guerra curta e a Rússia deixou tropas estacionadas em algumas províncias que a Geórgia hoje não controla,
mas a Rússia optou por não ocupar o país inteiro, como parece estar acontecendo agora na Ucrânia.